Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. E hoje, sempre os convidados são muito especiais, e o convidado de hoje é o Valdeci Carneiro, psicólogo, é o presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose. Boa noite, tudo bom, Valdeci? Boa noite, Renata, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o seu convite, para mim é um prazer estar aqui também. Obrigada. Bom, e aí? Pode se apresentar aí para as pessoas, fale mais. Tem tantos títulos, né? Muitos anos de estudo. Não, mas o título é o que menos importa, muitos né? anos de estudo, de prática, que Sim. a gente estava até conversando agora há pouco. Às vezes a gente fala dos títulos, às vezes o pessoal pede currículo, e eu acho que o que menos conta é isso, de verdade. Porque às vezes é só rótulo. É só um rótulo. E rótulo é como você colocar mais um papel na parede. Uhum. A menos que aquele papel te dê realmente, te faça você fazer algo, ele não prova que você sabe o que está fazendo, né? Sim. Então vale mais o atendimento. Hoje a nossa principal questão quando a gente fala de terapia, psicoterapia, dos atendimentos, é humanizar isso. É fazer com que se tenha mais um olhar voltado para a pessoa e menos mecânico. Apesar dos processos que a gente utiliza, como programação neurolinguística, hipnose, ter muitos processos envolvidos, mas o foco principal é a pessoa. Então, porque se a gente ficar preso no título, no patamar que o título te dá, ou que você pensa que dê, não funciona, isso. né? Não funciona. Então as pessoas pensam que vai funcionar por isso e não funciona. É por isso que a minha formação é em psicologia. Só que esse era o sonho da infância. Quando eu fui fazer psicologia, eu já fazia tudo o que eu faço hoje. Eu já fazia hipnose, programação neurolinguística, coaching. E aí a psicologia veio com uma cerejinha no bolo, que era para ligar tudo isso. Mas a gente não pode se resumir a uma coisa, dizer que é aquilo o título, né? Eu lembro de um colega, que logo que eu me formei, ele falou, ele também hoje é psicólogo, ele falou para mim, legal, agora você vai colocar vai colocar num quadro esse diploma, vai colocar na parede. Eu falei, então, se eu fizer isso, eu vou ter que colocar todos os outros certificados que eu tenho, das outras empresas que eu montei, das outras coisas que eu fiz na vida. E para quem não sabe, eu fiz até jardinagem na minha vida. Então eu vou ter que botar um certificado de jardinagem ali junto, paisagismo, porque eu sou a soma de tudo isso. Cada um de nós é mais do que aquele título, mais do que aquela pequena história, né? Um monte de coisa que vem junto, né? Toda uma história. Aí a gente começou muito bem. Eu falei para a Renata que o meu problema é parar de falar, não é falar, é parar, né? Não, mas é para falar mesmo. Tem uma porção de gente aí querendo te ouvir. O tema de hoje é depressão, que é uma coisa muito séria, que atinge hoje mais de... Aqui no Brasil são 12 milhões de pessoas, aproximadamente 12 mais ou milhões menos. de pessoas. E atinge mais mulheres, parece, do que homens. É engraçado que a maior parte das psicopatologias, acho que elas têm uma preferência pelas mulheres, né? Se você pegar fibromialgia, isso também é 9 mulheres e um homem, em média. O estresse é o dobro nas mulheres do que nos homens. E a depressão também parece ter essa predileção. Mas é que a gente tem que ver também, o que se cataloga é justamente aquilo que é informado. Como é que, se o homem procura menos o médico, ou o psicólogo, ou um psicoterapeuta, então a gente vai ter menos informação do universo masculino. A gente tem que entender que esses dados são colocados por alguém. Para ser colocado, ele tem que ser registrado. É mais ou menos como fala em criminalidade. Quando a gente esbarra no tema, por exemplo, violência sexual contra a mulher, você sabe que para cada caso registrado, às vezes tem 2, 3 que não foram registrados. Exato. Então você perde os números. Então, talvez só pareça que a mulher tem mais depressão, talvez. Talvez, quem é que sabe, né? Mas assim, tem gente que tem depressão e não aceita aquilo, como tem gente que se sente triste e diz que tem depressão, que está com depressão. Porque é o modismo, tem muito isso, entre o modismo, né? A gente tem que pensar em várias coisas. Uma delas é que as pessoas no senso comum tem mania de dizer, tudo virou, eu estou depressivo hoje. Eu sou uma pessoa depressiva. Aí vai, como a gente fala em programação neurolinguística, foi para o nível de identidade dela. Eu sou.
eu sou depressivo. Então ela usa aquilo como se fosse um troféu. Eu tenho. Eu tenho, já é uma propriedade também. Só que porque se vulgarizou isso. Agora, quem é que não fica triste de vez em quando? Faz parte. Faz parte do jogo, faz parte da vida. Se você morre um parente, morre um amigo, você não vai estar alegre naquele dia. Você vai estar triste. Mas não necessariamente você está deprimida por isso. Se a gente pegar mesmo pelo CID, que é o código, a classificação internacional de doenças, e pelo DSM, que são os manuais usados na psicologia e psiquiatria, você vai ver que tem um conjunto de sintomas que vão caracterizar isso. E mesmo falando em conjunto de sintomas, eu acho arriscado falar. Eu não sou o cara que defende os rótulos. Porque se eu começar a dar rótulo para a pessoa, eu começo a deixar ela como se fosse uma questão fechada. E eu não acredito nisso. Não acredito, porque eu acho que a pessoa é muito mais do que isso. E a gente fala de depressão, Renata, por exemplo, o pessoal fala, fulano tem depressão. Lá no nosso espaço, a Sociedade Interamericana de Hipnose, nós temos vários hipnoterapeutas, e eu faço supervisão em todos os casos, né? E geralmente eles já nem falam assim para mim, eu estou com um paciente que tem depressão, estou com um cliente que tem depressão. Não, é o que ele tem. O que acontece com ele? Porque quando você me fala, eu tenho depressão, você está me dizendo o quê? Absolutamente nada. Agora, se eu te perguntar, como é que é essa depressão? Como é que é essa depressão em você? Como é que você sabe que tem depressão? Porque eu fico muito triste, eu fico muito tempo sozinha, eu não tenho vontade de fazer nada. Ok. Se o seu foco principal é tristeza, eu vou trabalhar com você, principalmente com hipnose, programação neurolinguística, com as nossas metodologias, para instalar em você alegria. Agora, se você me fala que é mais aquela sensação de apatia, eu não consigo fazer nada, eu estou aqui, eu não tenho ânimo para nada. O que nós vamos ter que trabalhar é o ânimo, determinação, vontade, força de vontade. Então veja que uma depressão que a gente falou e a outra não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E vem tudo no mesmo balaio, como diria minha mãe, já falecida, né? Viria tudo no mesmo balaio. É a mesma coisa ali. Dá jeito para tudo. Mas não é, eu não posso ser essa depressão ou isso. Mas a depressão realmente é uma doença séria. É uma coisa séria, mas não é de hoje, atualmente é modismo. Se a gente pegar o pessoal do interior, desculpa, pode falar. Quando eu tinha, 15 anos, eu não conhecia ninguém com depressão. Porque não se falava não tanto, né? Não conhecia ninguém, tinha momentos de tristeza, mas não tinha depressão. E que as pessoas estão tomando muitos remédios. Mas você quer ver como já tinha? No interior o pessoal falava muito, fulano morreu de desgosto. O que era desgosto? Uma depressão profunda. Ele entrou num estado depressivo tal que ele não achou o caminho de volta. É um desgosto. Mudou o rótulo da pinga, o gosto ficou mesmo. Mas só que a palavra depressão veio depois com toda a força para ela. Você tocou aí num outro assunto que eu gosto muito de lembrar, que é a questão dos remédios, a medicalização. Sim. Nós não vamos ser irresponsáveis ao ponto de falar para a pessoa, você não tem que tomar remédio. Não, você não pode, ou para com isso. Não é verdade. Tem momentos que realmente... Que talvez a pessoa precise. Mas o problema é que a gente criou-se a cultura da balinha mágica. Eu vou tomar essa balinha. E nós sabemos que, farmacologicamente, a maior parte não traz aquele resultado tão rápido quanto dizem. É placebo. Sim. Para quem não conhece, placebo é aquela do latim, placere, que é agradar, é quando o paciente, o cliente, a pessoa com quem se fala, ela melhora atendendo as expectativas de quem está tratando com ela. No caso, o médico, o psicólogo, ou o professor, ou um terapeuta, né? Eu tenho um caso de um aluno que, quando ele contou isso num dos nossos cursos, que a tia dele só dormia com um remédio, que na farmacologia se chama de hipnóticos, né? Tinha que tomar um remédio para dormir. E ela chegou, exato, ela estava muito cansada, queria dormir, não podia. Chegou em casa, catou um copo d'água, a pílula, e jogou na boca, engoliu. Dormiu como uma criancinha. No dia seguinte, quando ela vai varrer a casa, ela encontrou a pílula no chão. Ou seja, quando ela jogou, a pílula passou direto. Ela pensou que tinha engolido, não engoliu e dormiu muito bem. Mas se perguntasse para ela antes daquele dia, eu não consigo dormir sem remédio.
Então consegue. E é bom a gente lembrar do sono, que o sono é uma das características. Restaurar o sono da pessoa, você acaba restaurando a parte psíquica dela, ajudando com que melhore toda essa questão da neuroplasticidade, a liberação de hormônios, neurotransmissores, né? Através da regulação do sono. É muito importante. E ganha qualidade de vida, né? Sim. Mas se a gente, vamos pensar de novo aí na depressão, como você me falou, a medicalização. Você ficou um pouquinho triste, você relata para o psiquiatra, para o psicólogo não medicaliza aqui no Brasil, ele não prescreve medicações, em alguns países sim, Estados Unidos dos 50, pelo menos 17 o psicólogo já prescreve, e começou nas Forças Armadas isso, lógico com a formação para isso em farmacologia, mas eu vou direto para a questão da medicação, eu preciso disso. Eu preciso tomar alguma coisa para melhorar. Será que é verdade? Eu digo que geralmente o nosso corpo ele produz todas as drogas que nós precisamos, até em qualidade e em quantidade melhor do que a droga sintética. O nosso sistema neuroendócrino ele faz isso. Sim. Então se a gente pegar, por exemplo, a endorfina, dizem, muitos pesquisadores falam que ela é 100 vezes mais forte do que a morfina. Só para lembrar, não sei se a gente tem um bom público de Portugal, no português de Portugal, a endorfina é chamada de endomorfina, porque é a morfina de dentro. Olha. Entendeu? Só que a endorfina é uma morfina produzida pelo corpo que é inteligente. Ela vai direcionada, localizada naquele ponto que você machucou. Por exemplo, está jogando bola, tomou uma pancada, você joga o jogo inteiro, não percebe. Só na hora que está tomando banho. Aí você sente, vê que está roxo. Mas você não saiu de jogo por causa disso. Você não ficou fora de combate, como a gente diz. Mas se na hora da pancada alguém viesse lá e te aplicasse uma morfina, uma dose externa, uma dose sintética, você pararia a dor, mas você ia ficar fora do jogo. Então isso para mim, por si só, já mostra que aquilo que nós temos dentro de nós é mais inteligente. E como é que a gente acessa isso? Principalmente com estados alterados de consciência. A depressão realmente é uma coisa alarmante, no meu ponto de vista. Ela incapacita mesmo as pessoas. E geralmente vem as comorbidades, né, que são as doenças, as patologias relacionadas. Geralmente vai ter alguma coisinha junto. Nós tratamos muito síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade. Parece que a comorbidade principal da síndrome do pânico é a depressão. Aí vem junto, além do medo de toda aquela situação fóbica, vem a questão da falta de vontade ou da tristeza. E às vezes a tristeza vem por conta da falta de vontade ou por não estar conseguindo vencer a outra situação. E geralmente o pessoal me pergunta, mas o que leva a isso? Para mim, um fenômeno simples. É uma ancoragem, estímulo-resposta no cérebro. A maior parte das coisas que nos acontece é uma codificação incorreta do nosso sistema imunológico. Aí muita gente me pergunta, mas simples assim? Eu falo, simples assim. Se a gente pegar um dos grandes neurocientistas da atualidade, que é o Antônio Damasio, português radicado nos Estados Unidos, ele fala de uma coisa chamada marcadores somáticos. Marcador somático, se ler direitinho, vai perceber que é a âncora, que a gente fala na PNL. Que começa lá com o trabalho de Pavlov, com o reflexo condicionado, com os estímulos, né? O emparelhamento de estímulos lá de Skinner. É a mesma coisa, duas coisas acontecem ao mesmo tempo, o cérebro entende que as duas estão relacionadas. Estava pensando aqui, você estava falando dos medicamentos e tal, é uma droga. Sim. Então assim, o álcool com a droga leva à depressão, ou a depressão leva muitas vezes a pessoa a usar o álcool e droga? Não, é um ciclo vicioso, às vezes tanto uma coisa quanto outra. Porque ela começa a ancorar aquela sensação e acreditar por uma expectativa como se fosse uma expectativa de desempenho. Eu não vou conseguir sem isso. Isso acontece em vários campos. A gente está falando de depressão, mas na sexualidade acontece isso também.
A impotência ou a ejaculação precoce no homem acontece dessa forma também. Aconteceu, na próxima vez já pensa, vai acontecer de novo. E aí já está com medo, daqui a pouco ele olha para a mulher e já começa a ficar com medo da mulher dele. Porque vai acontecer de novo a mesma coisa. É o fenômeno de ancoragem. Foi muito forte aquilo, né? Quando a experiência é muito forte, a sobrecarga, a descarga de adrenalina, cortisol é muito forte. Isso impressiona, fica impresso ali na nossa neurofisiologia, de maneira que que aquela experiência fica caracterizada como um trauma. Mas isso é o mesmo mecanismo, para mim é o mesmo mecanismo da memória. Quando eu falo que isso é simples, porque é mecanismo de aprendizagem. Um trauma é mecanismo de aprendizagem. Mas geralmente é sempre uma coisinha que associou com outra. Se eu aprendo a desestabilizar isso, tirar o que estava ligado com aquela emoção, com aquela sensação, a gente hoje em dia no Brasil é proibido de falar de cura, né? Quase proibido, não tem lei que proíba diretamente, mas criou-se ideias por aí, jargões, historinhas dizendo, não, porque cura, a gente não pode falar de cura. Pode, o terapeuta tem que falar de cura. Ele não pode prometer, que é charlatanismo. E isso tem acontecido bastante. Sim, ele não pode prometer. E tem gente que promete, tem profissionais, institutos que dizem ali que curam isso, curam aquilo e diz até em quanto tempo. Isso. O que a gente pode dizer é que a gente vai fazer o melhor, como qualquer outro profissional. Mas Depende muito também do cliente. Sim, porque ele tem uma história. A história de vida dele é única. Mas quando eu vejo, se eu descubro o que está associado com aquilo que era a depressão daquela pessoa, isso é relativamente simples de se conseguir clinicamente, a gente consegue dessensibilizar isso. Então eu tenho a opinião que na vida tudo é um treino. Por que às vezes você falou da medicalização, do excesso de remédios, o pessoal fala, não, porque ele produz pouca serotonina, produz isso, legal. E o que a gente pode fazer para que ele produza mais? O que a gente pode fazer? Bom, se você começar a dar risada aqui, rir sem parar e o riso é contagioso, quais são os hormônios que estão sendo produzidos, hormônios neurotransmissores? Quais são? Um abraço? Sim, um abraço, oxitocina, que é o hormônio da segurança, afeição, prazer. Então, às vezes é isso que a pessoa está precisando. Então, quando eu aprendo a ancorar isso, a ensinar a pessoa a resgatar esses momentos e utilizar quando ela quer, eu estou atuando na neurofisiologia dela. Então, hoje em dia, a gente fala muito de uma disciplina nova, que é chamada de psiconeuroimunoendocrinologia, que é essa capacidade que a nossa psique, que o nosso cérebro tem de atuar no nosso sistema nervoso, no nosso sistema imunológico, no nosso sistema endócrino, e criar novas memórias ou criar novos caminhos neurais, recriar a nossa história. Que aí a gente junta com a outra disciplina da biologia, que é a epigenética, que mostra que aquilo que determina a nossa vida mesmo são as nossas crenças, determina mais aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos, do que a nossa genética propriamente dita. Então, você vai ver muito em famílias que tem um quadro, por exemplo, a mãe com depressão, o pai com depressão, aí o filho tem depressão, daqui a pouco vem o outro, acompanha, aí vem o outro, acompanha, daqui a pouco um sobrinho. Eu estou vendo aqui, na verdade, eu não estou vendo patologia, eu estou vendo um fenômeno de pertencimento social. Se todo mundo tem depressão nessa família, se eu não tiver, eu não pertenço. Eu não sou dessa família. Então, você vai ver isso na casa de fumantes, por exemplo. Eu já tive caso que a pessoa começou a fumar, porque o pai fumava, a mãe fumava, o irmão fumava. E aí ele começa ali perto dos 10 anos de idade a fumar também. Porque quem Ou também fuma cria não horror. pertence. Ou cria aversão daquilo, fica mais... Não quero nem sentir cheiro, sim, não quer, porque vai depender de como ele processou aquilo. Isso. Mas às vezes na aceitação ele vai e integra, que é o que acontece com o jovem, com o adolescente, quando ele começa a beber, começa a fumar na adolescência. O grupinho, todo mundo faz, ele quer participar. É pertencimento. Então eu estou vendo mais pertencimento. Nós temos muitos casos de depressão que nós trabalhamos na clínica, eu digo, trabalhamos, eu e os nossos terapeutas. Um deles, num curso, eu comentei com os terapeutas, falei, olha, então,
uma das coisas que eu mais uso com depressão é colocar a pessoa para fingir que é feliz. Ela falou, mas como assim? Eu falei, só bota a pessoa para fingir que é feliz. Aí uma de nossos terapeutas, ela atendia num outro lugar, que era... E ela já tinha algumas pessoas que ela atendia já há bastante tempo, né? Porque é um órgão social. E ela falou para essa senhora que ela atendeu, falou, olha, durante essa semana você vai fingir que é feliz. Na semana que vem você me conta. Aí na semana seguinte essa pessoa voltou toda feliz, porque todo mundo notou a mudança que eu tive. Quer dizer, agora já não estava mais fingindo que era feliz. Ela realmente estava feliz? Quando ela finge que é feliz, o que acontece com o nosso sistema neuroendócrino? Ele está produzindo ensina a postura. Sim, a postura. A primeira coisa, porque o deprimido, ele se encolhe. Podia ensinar isso, né, para o pessoal um pouquinho, Valdeci. Eu? Mente e corpo fazem parte de um único sistema. Ó, mensana. Mensana não muda pensamento, muda fisiologia, certo? Muda tudo, exatamente. Tanto que tem um estudo de uma psicóloga americana, a doutora Amy Cuddy, sim, ela mostra isso, que se você ficar 2 minutos de cabeça baixa olhando para o chão com a postura do deprimido, aumentam os níveis de cortisol, hormônio de estresse. E se você ficar na postura do Superman ou da Mulher Maravilha, com a mão na cintura, cabeça erguida, 2 minutos por dia, você já aumenta os níveis de testosterona. É a posição do vencedor. A posição. O seu corpo entende que você está de outra maneira. Isso é tão interessante, Renata, que você veja... Veja o seguinte, quando você pega uma pessoa que está deprimida ou que está triste, ou que aconteceu alguma coisa muito ruim, qual a primeira frase que ela diz? Um dia a gente vai rir muito disso. Mas ela está triste agora. Então veja só, se ela já sabe que quando ela estiver rindo daquilo, é sinal que passou? Tá tudo bem. Então eu projeto ela no tempo e faço ela rir daquilo. Agora. Já. Não, só que o cérebro não distingue o que é passado, presente e futuro. Para ele está tudo acontecendo no presente. Está tudo acontecendo ali agora. Eu já começo a bugar o sistema agora. Ela estava com um vírus, a gente bota outro mais forte. É para mexer no sistema mesmo. E é na hora, é impressionante. Muda muito rápido. Muda muito rápido, porque você está reensinando o sistema a mudar. Tinha uma paciente que uma vez, eu não gosto de ter um paciente, não, gosto mais de ter um cliente, tá? Fala que o paciente lembra passividade. E a pessoa, quando vem se tratar comigo, com o meu pessoal, a ideia que a gente já vende é, quem vai fazer tudo é você. O meu papel é de condutor. Eu estou aqui para te ajudar. E eu lembro que essa moça, ela me mandou, voltando para a cidade dela, ela mandou de um posto de parada na estrada, ela mandou uma mensagem para mim. Nossa, foi fantástica a sessão de hoje. Quanta risada a gente deu. Eu nunca imaginei antes que eu ia rir daquelas situações que eu tinha passado. Agora já estou imaginando no futuro quando eu vou rir das coisas de hoje. Maravilhoso. Ou seja, ela já tinha aprendido a fazer terapia sozinha. Agora, chega nesse ponto, é maravilhoso. Isso é ótimo, mas veja assim, para o terapeuta que tem muitas crenças de escassez, tem medo que ele quer amarrar o cliente nele para sempre, para ele isso é péssimo. É péssimo ensinar o cliente a fazer a terapia de si mesmo. É péssimo você entregar para o outro o poder. Eu digo sempre que todo poder é autoconcedido. Então às vezes a pessoa fala, por que você está... porque eu não consigo mudar nada. Legal, eu também não. Mas meu irmão, minha mãe, o meu namorado, a minha esposa, eu não consigo mudar. Falei, então, querer mudar o outro é loucura. Querer curar o outro é loucura. Eu acredito que eu posso te ajudar, te dando ferramentas para isso. Fazer uma troca. E eu estou aprendendo com isso também. Sim. Então, tem uma frase que eu sempre falei para os clientes na sociedade, que é o seguinte: eu posso levar o cavalo até a beira do rio. Eu não posso obrigar o cavalo a beber água. Ele pode chegar na beira do rio e se recusar, e morrer de sede. Mas eu não posso fazer além daquilo. O que eu posso fazer é dar para ele as ferramentas. E mostrar os casos, que a gente tem centenas de casos, já se não milhares de casos de pessoas que tinham depressão e que hoje estão ótimas. Que tinham síndrome do pânico e hoje estão ótimas. Tinham outros
transtorno como transtorno bipolar estão ótimos. Bipolar está muito relacionado também. Então, problemas hormonais. Se a gente fala em psiconeuroimunoendocrinologia, quem é que manda nesse sistema? Então eu teria que voltar para aquela ideia que as filosofias orientais, a gente fala muito de filosofias orientais, mas se você pensar, os índios brasileiros já faziam isso, os tupis faziam isso. Se você pegar os kahunas lá no Havaí, já faziam isso. Os kahunas eram os xamãs do povo nativo havaiano. Em todos os povos, as culturas nativas faziam alguma coisa parecida, que é aprender o caminho para dentro. E a gente deu volta dá volta para chegar aqui de novo. Eu acredito que é assim, que o caminho é interno, que a gente fica dando volta, igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Mas chega uma hora que eu vou ter que olhar para dentro de novo. Não adianta eu querer botar a culpa no governo, na situação econômica. É o que a gente mais faz, colocar a culpa no outro, em tudo. Sempre é o outro. Sempre. Eu falo, botar a culpa no cachorro, no papagaio, não adianta. O que eu posso fazer para mudar a situação? Ah, mas é que hoje eu não tomei esse remédio. Ok. Como eu disse aqui, eu não estou mandando ninguém parar de tomar remédio, não. Eu acho que as pessoas têm que tomar o remédio que o seu médico mandou, não mudou, mesmo na clínica, quando ela começa a mudar, começa a melhorar, e melhora muito, eu continuo tomando remédio. Vai no seu médico, pede uma nova avaliação, e ele que vai te dizer isso. Acho que mesmo porque tem uma certa forma de tirar o medicamento. Sim, eu tenho umas crenças diferentes em relação a como isso acontece, mas eu prefiro nem falar, né? Porque a gente tem muitos casos, não só de tabagismo, de pânico, onde, por exemplo, o tabagismo, a pessoa para de fumar 3 maços de cigarro e nunca mais fuma nenhum e não teve efeito, não teve abstinência, síndrome de abstinência. Tem um efeito placebo com comprimidos? Sim, e dá para você fazer a gente pessoa tomar cérebro, de cerveja, tomar tic-tac. Mas eu tenho casos de pacientes de pânico também que tomavam muita medicação e pararam, não por orientação nossa, pararam e não tiveram nenhum efeito colateral, rebote, abstinência, nada disso. Então, tudo isso é para se estudar mais ainda. Mas o que eu digo é que em relação à depressão, ela é tratável sim, dá para se recriar novos caminhos neurais. O que existe mais forte na depressão, para mim, na minha opinião, no que eu tenho visto clinicamente todo esse tempo, são as crenças. A crença que o sistema de saúde vende, a crença que o entorno vende e o que a psicanálise chama de ganhos secundários, ou a programação neurolinguística de intenção positiva do comportamento, ou lá a fenomenologia de intencionalidade. Quer dizer, o que eu tenho ali por trás daquilo que eu vou perder quando eu melhorar dessa depressão. Sim. Então o terapeuta que ele for atento, eu não vou nem falar que seja um bom terapeuta, mas se ele for atento, ele vai perceber o que está por trás do jogo, o que está por trás das cortinas. E é isso que está atrapalhando o processo. Porque no momento que esse indivíduo melhora, o que ele perde? O que você vai perder quando essa depressão passar? O que você vai perder? Ah, eu tenho uma dor na perna há 15 anos, essa dor na perna, já fizemos tudo que é exame, não tem nada. Legal. E geralmente a pessoa fala triste para mim, não só da dor da perna, como da enxaqueca. Ah, já fiz tudo que é exame e aí deu tudo negativo. Com cara triste, fala, que bom, você está triste porque deu negativo, era melhor se tivesse um tumor do tamanho de um limão. Na verdade, isso aqui já é para dar um choque, para mostrar como é que ela está pensando negativamente em relação a ela mesma. Então, já que não tem nada, então vamos resolver o que a gente pode fazer para isso melhorar mais ainda. É isso que a gente tem que descobrir agora. Em que eu posso te ajudar para isso melhorar mais ainda. Mas se você já me deu tudo, se a perna está 15 anos com problema, não tem nada que justifique aí, neurologicamente, fisiologicamente, que justifique isso, não tem nada. O que você perde se essa perna fica boa? Lógico que a gente tem uns métodos próprios para perguntar tudo isso, para ir fazendo essa cirurgia verbal, né? De não sei o que. Isso, mas exato, às vezes uma atenção, ou às vezes não é nem atenção. Imagina o marido que tem que lavar o quintal, podar o jardim, fazer todo o trabalho ali que ele não gosta, mas quando ele está com essa perna desse jeito, ele não tem que fazer nada disso. No dia que ele melhorar, a primeira coisa que a mulher vai falar é:
Opa, agora você já pode. Isso é verdade. Já pode podar o nosso gramado. Agora você já pode limpar a sujeira do cachorro. A perna dele volta a doer na hora. Entendeu? Então na maioria das vezes a gente tem alguma coisa por trás, sim. E quando eu falo a gente, é a gente. Sou eu acredito que você, todo mundo tem. Porque geralmente as pessoas pensam que o terapeuta não tem nada disso. E às vezes tem terapeutas que acreditam também que não tem, que estão por cima do bem e do mal. Mas não é verdade. Todos nós agimos pelos mesmos sistemas, da mesma maneira. Os que moram aqui no mesmo planeta, na mesma dimensão que Nesse a gente mesmo... acredita. Vão sofrer as mesmas coisas, né? É isso que acontece. Então eu acredito que a gente pode tratar sim. Imagina assim, eu tenho uma metodologia que eu desenvolvi chamada reprogramação mental em 10 sessões com PNL e hipnose. Já dei cursos fora do Brasil. Vai ter um curso agora, hoje é dia, vamos pensar aqui, hoje é dia 21, né? De março. Vai ser de 18 a 21 de abril, Semana Santa. Que é de quinta a domingo, quinta-feira santa até o domingo de Páscoa. Já é a nossa tradição passar o domingo de Páscoa fazendo reprogramação mental. E a reprogramação mental, a gente parte do seguinte pressuposto: nós fomos programados algum dia. Nossa mente, nosso sistema foi programado algum dia. Começou lá na vida intrauterina para alguns, depois foi passando pela infância, depois toda a nossa vida, ok. Para quem acredita em mais do que isso, por exemplo, em vida passada, ele pode acreditar que essa programação vem de outro tempo. Mas se não foi, pode ser através das memórias dos nossos ancestrais, memórias genéticas. Hoje a ciência já estudou bastante, não vou dizer que foi suficiente, acho que a gente não estudou suficiente nada ainda até hoje. Nunca é o suficiente. Nunca é suficiente, mas que as memórias genéticas elas influenciam sim a nossa vida. Então nós já estamos sendo programados mesmo antes de nascermos. Agora, se eu fui programado um dia e essa programação é ineficaz, eu posso ser desprogramado e reprogramado. Tudo que é programado é desprogramado. A gente desprograma e reprograma de novo. Sim. O pendrive, tá com um monte de coisa que eu não quero. Boto na máquina, formata ele e começa de novo, grava outra coisa. Parece muito simples, mas de verdade é mais simples do que parece mesmo. É para ser simples. Porque eu só tenho que saber o que eu estou fazendo. Aí vai meu alerta. Tem muita gente que fala que sabe e não sabe também, né? Como é que faz? Tem muito terapeuta hoje, tem muita gente que começou a fazer, mal começou a trabalhar, por exemplo, com hipnose e já acha que é hipnoterapeuta. Sim. Eu acho que... Já dá cursos e tal. Tem uma diferença muito grande, né? Entre hipnotizar alguém, e eu sempre falo que hipnotizar até macaco hipnotiza, porque é o estado... O negócio é o que fazer com a pessoa ali. O que fazer com o que vem depois. Com o trânsito, estado alterado. A gente não pode perder aquilo, é precioso. Então, se eu sei que em estado alterado de consciência é muito fácil de aprender, de colocar novas informações, então, quais são as informações que eu vou colocar ali quando eu tiver esse estado alterado de consciência? Eu sei realmente quais são as informações? Às vezes não. Então eu dou um exemplo de uma sugestão que eu chamo de sugestão burra, né? Por exemplo, eu vou condicionar você para você correr a São Silvestre. E eu te dou um comando lá que quando você ouvir o tiro de largada, você vai correr o máximo que você puder e só vai parar quando passar a fita de chegada. O pessoal fala, não, tá tudo certo. Eu falo, tá certo. E se o coração dela começar a dar problema no meio do caminho? Aí ela corre até infartar? E se um ligamento, um tendão começar a dar um sinal de estresse, fadiga, alguma coisa, estiver acabando ali? Ela vai forçar, vai romper o tendão, vai ter um... Qual que é a indução certa? Eu deveria dar uma indução, fazer uma sugestão que protegesse o sistema. Por exemplo, vou falar mais ou menos como seria. Você vai fazer a melhor corrida da sua vida. Você vai correr o máximo que você puder, dentro dos limites de segurança do seu corpo e da sua mente. Então, se o seu corpo percebe que você não aguenta correr mais, ele vai te bugar, não vai mais. É assim que a gente para mesmo.
Ele respeita isso. Ele respeita. Mas se eu der o comando errado, se eu pensar ciberneticamente, o cérebro humano, o que mais se aproxima dele, para a gente fazer uma analogia, é o computador. E já até me criticaram quando eu falei disso. Né? Eu falei, mas você está dizendo que o cérebro humano é um computador? Eu falei, de jeito nenhum. Estou dizendo que o computador é uma cópia grosseira. O cérebro é muito melhor. É muito melhor que isso. O que a gente faz, o que o ser humano faz de maneira inconsciente de cálculos e outras coisas, o computador não chega nem perto. Ele não faz tudo aquilo. Ele precisa de muita informação para fazer pouca coisa que você nem está ciente ou consciente de que teve aquela informação. É só você pensar os hábitos, atravessar a rua, quanta informação você coloca ali. Se fosse um computador, você ia fazer ele ser atropelado um monte de vezes. Mas o ser humano, ele aprende isso rápido. Então, se eu estou colocando muito, é a máquina de aprender. Eu falo que o cérebro humano é a máquina mais perfeita, pelo menos que eu tenho conhecimento até hoje. Infelizmente, ele veio sem manual de instrução. E cada um tem que criar o seu. Não vai ter um padrão para todos nós. E eu dou até alguns exemplos simples. Eu falo, olha, o pessoal fala, gente, goiaba, se você comer goiaba, ela prende o intestino. Eu falo, o meu solta. Como é que foi? Se foi uma ancoragem? Não sei, mas o meu é o contrário nisso. Então, quando eu penso na minha neurofisiologia e na sua, o que funciona melhor para você? O que funciona melhor para mim? Você vai percebendo isso na prática. Um bom terapeuta, ele percebe isso. Ele consegue ajudar o outro e não sem atrapalhar. Tem até um dos principais lemas da medicina, os axiomas que se usavam da medicina, que hoje eu diria que não seria nem mais a medicina, seria a terapêutica, né? O que chamavam de medicina no passado é o que hoje eu chamaria de terapêutica, que abrange os vários ramos, porque a medicina tomava conta de tudo. Hoje você vai ter lá a medicina, a psicologia, a fisioterapia, a enfermagem, tudo separado. E o primeiro lema é primo non nocere, que é primeiro não prejudicar, primeiro não fazer mal. Se a gente traduzir hoje para o bom penelês, né, seria fazer mudanças ecológicas. Exato. Tudo que você fizer tem que ser ecológico. E aqui ecologia, quando a gente fala de ecologia na PNL... É bom estar explicando isso. Explicar, porque às vezes o pessoal não tem esse contato. O que a gente chama de ecologia é ecologia da mente. Quando uma mudança que você faça, ela é positiva na grande maioria das áreas da sua vida. Ela não vai te prejudicar. Então, mesmo uma intervenção que se faça clinicamente, eu tenho que ver o que eu estou fazendo com a pessoa. Se isso é ecológico. Porque nós vivemos num sistema de ecologia o tempo todo. Foi o que a gente falou agora há pouco da questão da dor, da perna, da ansiedade, da depressão. Se você melhorar disso, o que piora? A gente tem... o pessoal pensa muito só nos vícios, né? No sistema de recompensa, só quando lembra dos vícios. Mas o sistema de recompensa funciona o tempo todo. E uma das coisas claras com o sistema de recompensa, com os condicionamentos, quando o prazer é maior que a dor, eu enfrento a dor. Quando o prazer é maior que a dor, eu vou enfrentar a dor. Agora, se a dor for mais forte do que o prazer, aí eu já entro num direcionamento de fuga, fugir da dor. Esse sistema de recompensa é muito usado com atletas. Né? Com atleta, com condicionamento. O ser humano se acha tão especial para algumas coisas. Eu não quero desmerecer o ser humano não, mas pensa assim, se você estudar a antropologia, a zoologia, ver como funcionavam os primatas, como funcionam os primatas, tem até um livro do Desmond Morris que fala disso, o macaco nu. O ser humano, ele é simplesmente um macaco sem roupa, sem pelos. Ele faz a maior parte que os primatas mais evoluídos fazem. Então, e se pegar os animais domésticos também, o condicionamento do ser humano é semelhante ao condicionamento do cachorro, do cavalo, de qualquer outro animal. É um condicionamento, estímulo-resposta, que é o que eu chamo, são as ancoragens. No ser humano isso é muito mais forte porque você traz uma bagagem que é a memória, que é a capacidade de recordar, de reviver, de trazer à tona aquilo de volta. E, por exemplo, vamos lá, no caso da depressão, a gente vai focar muito... Que não importa se é uma memória verdadeira ou não.
É irrelevante. Para o cérebro, para a nossa neurofisiologia, isso é irrelevante. Por quê? Imagine que você tem um medo de uma fobia de barata. Se eu peço para você imaginar uma barata na minha mão, você olha para ela, você já começa a suar, começa a tremer. Mas essa barata não existe aqui. Aí você imaginou e começou a ter toda a reação neurofisiológica que teria se realmente estivesse. Se realmente ela estivesse. Então, se você... que isso é o que eu chamo... Eu sistematizei isso um tempo atrás, que eu falo que são os 3 segredos sobre o cérebro que podem revolucionar a sua vida. O primeiro é que o cérebro só opera no presente. Tudo é presente para ele. Pegar o trauma, o abandono, a raiva, a mágoa, tudo aquilo que aconteceu no passado, você lembra dele, você começa a passar mal agora, porque está atuando no seu presente. É só você olhar o fóbico, o traumatizado, a pessoa com traumas em geral, tudo aquilo está sendo disfuncional para ela na vida, agora, está agindo no presente. Já o ansioso, o medroso, o preocupado, ele pega o futuro e bota no presente. Então o cérebro não distingue isso. Como ele também... a diferença entre o real e o imaginado, que foi o que a gente falou, a barata está aqui ou não está. Imagina aí aquela fruta que você gosta. Imagina já começa a salivar? Começa a salivar. Esse seria o segundo. Já que o cérebro não distingue o real do imaginado, eu posso botar essa pessoa para imaginar realmente momentos felizes. Eu nunca tive um momento feliz na vida. Primeiro, não acredito nisso. Mas vamos respeitar a crença do cliente. Né? E se você fosse feliz? Tivesse sido feliz ou pense em alguém muito como é que feliz. Seria? Pense em alguém. Como é que essa pessoa é feliz? Como é que ela age? E faça ele ver o lugar do outro. Ele vai sentir aquilo que ele presume que o outro sinta. É verdade que o outro sente isso? Não sei. Nem ele sabe, ninguém vai saber nunca. Não tem como viver ou sentir de verdade o que você sente. E o terceiro é que o nosso cérebro, a nossa mente, ele trabalha o tempo todo para produzir o que você visualiza, aquilo que você imagina. Que é o que chamam de, quando o resultado é contrário do que você visualizou, é dissonância cognitiva, né, daquilo que você diz. Por exemplo, a mãe que fala para a criança, cuidado, não vai derramar o leite na mesa. O moleque já bate. A mãe derrubou porque ele viu a imagem do leite derramado. E o cérebro trabalha para produzir aquela imagem. Então a gente tem que começar a ser mais assertivo, a pensar naquilo que a gente quer. Onde é que isso funciona na terapia? Eu boto meu paciente, meu cliente em transe e boto ele para ver as situações do jeito que ele quer, e não como ele não quer. Do jeito que ele não quer, do jeito que ele quer. E tem aquela coisa de estar associado, dissociado, que você quer, você se associa à imagem. Sim, mas que você não quer, você tem tudo isso que é um cuidado que o terapeuta tem que ter também. Então tem validações, mas tem momentos que é bom estar dissociado ali. No que você deseja. Como é bom, tem momentos que é bom você falar do negativo. São sutilezas. Mesmo na programação neurolinguística, que eu falo que está na hora de reteorizar muitas coisas dela, a gente iria falar de operadores modais, modelo do mundo. O deprimido vai te falar, eu sempre fui triste assim, eu nunca consigo as coisas que eu quero, nada dá certo para mim. Ok? É ruim usar isso? Lá está explicado como limitadores de mundo. Você está limitando o seu modelo de mundo. Certo? Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo eu posso usar ele como expansor. Ao invés de eu sempre... E se você pudesse ficar sempre feliz? Se as coisas acontecessem sempre de uma forma que você aprendesse alguma coisa nova. Você não quereria que fosse assim? Então aí ele deixou esse sempre, o nunca, o tudo, todos, ele começou a virar um expansor. Mas isso são sutilezas linguísticas, né? Você falou, o pessoal fala tanto de hipnose conversacional, mas ficam presos em determinados padrões. Sem perceber o que é a palavra, como eu digo, eles ficam presos na sopa de letrinha, né? Sem perceber realmente o que está se formando ali. Mas a gente tem que aprender como usar a linguagem ao nosso favor e a favor do cliente. Eu falo para o cliente, eu brinco com o cliente que eu falo assim, olha, aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente do que no direito. Quando você vê aqueles filmes, a polícia prende o cara e tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal. Aqui tudo que você trouxer, tudo que você disser vai ser usado a seu favor. Tudo.
eu vou pegar tudo que tiver aí para a gente usar a seu favor. Não sei como. Eu sou sincero, eu não sei como. Mas eu sei que a gente vai conseguir usar a seu favor. Então você que vai, a sua mente vai me dar esse caminho. Mas a grande sacada é aprender a usar a mente para mudar para melhor, né? Sempre. Não ficar sempre ali preso nas velhas manias, nas mesmas coisas de sempre. Os casos mais difíceis que a gente vê de depressão, parece mais difícil, a pessoa fica mais presa no discurso do que realmente no que ela sente ou no que ela vivencia. Às vezes todo mundo está percebendo que ela melhorou, que ela mudou, mas ela fica... verdade. Repetindo o padrão antigo, dizendo, né? Não mudou nada, mas você vê que antes, quando ela fala não mudou nada, ela está quase chorando, agora ela está sorrindo e não mudou nada. Eu vou acreditar nessa informação? Não. Eu já tive casos de pessoas de idade, inclusive, no processo de depressão. E depois não tem idade, né? Não tem. Hoje você pega crianças 4, 5 anos de idade, 7 anos de idade, e o pessoal já diagnosticando com depressão, né? E uma dessas pessoas, que era um idoso, ele falou, todo mundo fala que eu melhorei. Por exemplo, outro dia eu viajei para Aparecida do Norte, acho que foi o cunhado, o filho dele já tinha me contado aquilo antes, falou, ele desceu e ele puxou papo com uma senhora que estava no ponto de parada, ficaram conversando, ficaram quase meia hora conversando. Falei, qual deprimido que fez isso? Que sai de casa, entra no ônibus, pega a estrada. Não, até ele sair ele poderia dar desculpa de que ele foi levado na marra, né? Geralmente não admite. Mas ele mesmo admitiu uma vez que ele falou para mim, nossa, eu desci, eu percebi que eu costumo caminhar todo dia. Essa era a parte boa. Caminhar vai produzir as suas endorfinas, o que seja, né? E ele falou, eu percebi que antes, quando eu estava caminhando, eu vi os amigos antigos lá na pracinha, jogando alguma coisa, eu atravessava para o outro lado da avenida. Aí, quando eu percebi, eu tinha atravessado, parado, conversado com eles. Falei, que bom, você percebeu? Ele falou, percebi que mudou. Eu falei assim, eles estão dizendo que eu mudei. Eles estão dizendo que eu mudei. Não sou eu que estou percebendo. Tem outros casos que a gente tem da pessoa que chega e fala, fulano, não, eu também achava que não, mas meu filho viu a mudança, o pessoal no serviço veio me perguntar o que eu estava fazendo. Só aí que ela começou a se convencer que ela tinha mudado, que ela estava melhor agora. São muitos anos pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, porque tem... E repetindo o mesmo discurso. Então tem um aprendizado ali, acho que até a boca acostumou a produzir a mesma palavra. Mas chega um momento que ela vai ter que falar diferente. No momento que ela percebeu toda essa mudança, esse feedback dos outros, aquilo faz parte da terapia. Tanto que eu digo que o terapeuta faz parte do trabalho dele, dar essa devolutiva, no passo a passo, dar esse feedback, falar, mas você disse que você está do mesmo jeito, mas até o jeito que você respira agora está diferente, o jeito que você senta, o jeito que você entra aqui, o jeito que você fala, você não fazia assim. Aí o pessoal geralmente, mas isso importa? Lógico que importa. Faz parte do meu papel fazer isso, faz parte do papel do terapeuta. Eu dou esse retorno para ele e agora ele vai mostrar as coisas pequenas e é bem provável que ele comece a perceber as outras maiores depois. E geralmente é o que acontece, ele fala, nossa, eu percebi uma mudança essa semana. O que foi? Aí eu te conto. E aquilo dá um incentivo, a pessoa vai querer ficar cada vez melhor. Se você pensar, tem um experimento da psicologia comportamental chamado, que a gente fala, desamparo aprendido. É feito com pombos. Então imagine assim, que aqui a gente não vai poder riscar, desenhar uma lousa para mostrar. Mas veja assim, um grupo fazendo esse experimento com pombos. Que os pombos do experimento A, eles entram numa gaiola, numa casinha, aquela casinha tem o choque no chão. A chapa de ferro é eletrificada. Na hora que eles entram, o pesquisador liga o choque, ela começa a tomar choque, daqui a pouco eles barrasam sem querer numa chapinha do lado, ali na lateral da gaiola, e desliga o choque.
Aí o pesquisador liga de novo. Ele vai se debatendo, bate ali, desligou. Aí ele começa a perceber que aí é onde que desliga o choque. O pesquisador liga, ele vai e desliga. Liga, ele desliga. Ele já sabe, sou eu sei onde desligar. Então depois de condicionar isso por vários dias, aquele grupo de pombos, eles ficam... É a primeira fase. Na mesma primeira fase, o segundo grupo entra numa parte que é eletrificada, só que não tem nenhum lugar para desligar. Por mais que eles façam, eles ficam ali tomando choque até que o pesquisador desligue. Não depende da vontade deles, nem do conhecimento, de perceber. No segundo momento da pesquisa, eles fazem... Agora as caixinhas são iguais. A caixinha tem uma divisória no meio, eles entram por uma parte aqui, que tem um choque, mas não tem lugar para desligar. E tem uma cerquinha, só que essa cerquinha é baixa, que dá para pular para o outro lado. E do outro lado não tem choque. Os pombos do experimento A, quando eles entram e o pesquisador liga o choque, ele começa a se debater. O pombo tenta desligar, vê que a parede não desliga nada, ele olha para o outro lado, pula a cerquinha e vai para um lugar que não tem choque. Como é que você acha que faz o pombo do experimento B? Ele entra, começa a tomar choque, ele olha para a cerquinha e continua tomando choque. Ele não pula, ele não tenta passar para o outro lado. Porque condicionou. Porque, exatamente, ele está condicionado. Ele aprendeu a estar desamparado. Por isso que é o desamparo aprendido. Então, se você pensar, muitos casos de depressão são exatamente isso, desamparo aprendido. O seu sistema, o seu corpo, a sua mente aprendeu a agir daquele jeito. Aprendeu que não adianta fazer nada, que a sua situação não vai mudar. E aí eu falo ainda, e haja crença negativa, né? Crença limitante. Por exemplo, tem uma boa que eu gosto, não, mas eu não vou conseguir, por quê? Se você pega aquele, parece pejorativo, mas não é, tá? Aquele ditado antigo que diz que cachorro velho não aprende truque novo, né? Não, mas eu tenho depressão desde os 15 anos de idade, eu já estou com 50. Tá, e daí? Agora eu vou te ensinar um monte de outras coisas e a gente vai mudar esse jogo. Tem um professor meu que fala, eu não tenho depressão, a depressão ela não existe, né? Você não pode comprar, você conhece esse? Você não pode comprar, ela não é sua. Como a gente diz na IPNL, isso é uma nominalização, né? Nominalização, ela não dá para colocar na sacolinha de feira, não dá para carregar no carrinho de mão. Isso, levar para casa. É só nome. Então quando a pessoa me fala, a pessoa... é um rótulo, ela botou um rótulo ali, eu tenho isso. É isso que é a depressão. Mas na verdade foi alguma coisa que você aprendeu e que você pode desaprender e pode aprender a fazer outra coisa melhor. Com certeza. Isso com qualquer coisa, depressão, com pânico, com fobias diversas. Por exemplo, com pânico a gente tem, no protocolo que eu desenvolvi, o protocolo Carneiro de Síndrome do Pânico, nós atendemos dezenas de pessoas que a gente atendia em 3 sessões mais devolutivo. Tinha casos de 20 anos, de 18 anos, 17 anos de pânico, 8 anos. E todas as pessoas que fizeram do começo ao final melhoraram. Todas. Então, você fala, como mensurou isso? Nós usamos inventários que são reconhecidos mundialmente, os inventários de Beck. Mensuram a desesperança, a ansiedade, e falta um agora, e a depressão, né? Depressão, ansiedade e desesperança. Em todos eles tinha uma pessoa que chegava na parte dos sintomas de ansiedade, que mensurava tudo no grau mais, no último, no mais forte, que no 4º dia eles relatavam tudo no primeiro, sem sintomas. Olha só. Então isso mostra que o nosso cérebro aprende rápido, que a nossa neurofisiologia ela aprende rápido, ela muda rapidamente. Vai depender de eu fazer aquilo, de eu passar realmente por um processo que reensine o meu sistema a funcionar. É isso aí. Nosso tempo acabou, vai ter que voltar, Valdeci. Voltamos. Ai, você sabe muita coisa, tem bastante coisa para estar passando pra gente, para as pessoas aí. Informação de qualidade. Eu acho que a gente sofre mais por isso, né? Falta de informação. Falta de informação. Não saber o que a gente pode fazer de verdade, o poder que a gente tem de verdade, não o poder que o terapeuta tem, o poder que cada um de nós tem. Os recursos que a gente tem. Isso. Eu trabalho mais ou menos nessa linha do Valdeci também pinta na Mensana,
E é maravilhoso. A pessoa... Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Ai, pertinho. Pertinho. Nunca fui, mas vou. 140 quilômetros daqui. Então tá perto. Tá convidado. Ui! Então, tá, me convidou, eu vou, hein? Vai, vou esperar, hein? Legal. Eu vou cobrar. Obrigada, Valdeci, pela sua presença. Foi maravilhoso mesmo, viu? Eu te agradeço. Obrigada, gente, pela audiência. E quinta-feira que vem a gente está de volta. Boa noite. Boa noite.